Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje eu estou aqui com Beta Boechat. Olá! Olá, Mabê. Ai, tô feliz de estar aqui. Não sei porque aceitei vir, porque eu sou a pessoa mais cagona do planeta, tá? Eu não sei nem se eu vou conseguir ler as coisas, mas é isso aí, vamos lá. Vamos lá, vai ter que lutar um pouco hoje. Exato, hoje é pra sofrer. Você tem medo porque você acredita. Exatamente. É isso? Eu tenho medo porque sei que é o famoso… É o cagaço mesmo. É o cagaço assim, mesmo. E não é aquela, tipo assim, só acredito vendo, eu vendo, não acredito. Não, tipo assim, você não quer nem ver. Não quero nem ver. Gente, eu tenho uma história. Já tô aqui furando, já contei a história. Mas assim, eu assisti, quando eu fiz 18 anos, eu assisti O Chamado, né? Na primeira morte que aparece a mulher toda desfigurada, eu tava de boné, eu abaixei o boné e fiquei o resto do filme inteiro olhando pro chão. Aí depois, 7 dias depois, eu não dormia mais. Nossa. 1 ano depois, eu não dormia mais. Então assim, eu sou extremamente traumatizada com qualquer coisa de terror. Você é muito medrosa. Então, tipo assim, você nem assiste filme de terror? Zero. Ai, meu Deus. Zero. Vai ser tudo. Vai ser tudo. Ai, que delícia. Que delícia. Não, mas tem umas mais tranquilinhas, assim. Não, sempre, tudo bem. Acho que né? já Vamos com 35 indo. anos eu já tô Preparada. um pouquinho mais preparada. Bom, antes de começar os casos, a gente vai de Jornal Bizarro. E a notícia de hoje é a seguinte: eu tenho a boneca mais assombrada do mundo. E ela deixou minhas costas destruídas com arranhões. Essa notícia foi publicada muito recentemente no New York Post. E a notícia é a seguinte: embora pareça muito recatada, a, entre aspas, boneca mais assombrada do mundo, um brinquedo antigo que acredita-se estar possuído pelo espírito de uma mulher chamada Elizabeth. Parece que a boneca odeia homens, disse o investigador paranormal Lee Steer, do Reino Unido, ao Kennedy News. E o que acontece? Um cara que ele é caçador de fantasmas, né? Então ele procura já objetos possuídos, objetos que tem alguma coisa assim. Ele comprou essa boneca por $1.000 no eBay. Assim, longe de me culpar a vítima, mas ele foi atrás, né? Sim. Ele comprou a boneca. Óbvio. Ele queria. Aí ele tá dizendo aqui: as pessoas dizem que ela odeia homens casados e anda por aí os arranhando. Eu suspeito que ela seja a boneca mais assombrada do Reino Unido. Aí ele conta: eu estava na sala de bonecas nupciais, ao lado de 2 colegas investigadores, fazendo uma análise em outra boneca, e senti uma queimação no pescoço. No começo, não dei muita bola. Quando eles disseram que eu tinha arranhões nas costas, a sensação de queimação diminuiu. As marcas que Elizabeth deixou nas suas costas formavam um pentagrama. Parece que a boneca tem um ódio especial de homens casados. Segundo relata, em determinado momento sentiu sua camisa sendo puxada com força e logo sentiu um toque ardente na sua pele. Apesar da sala ser repleta de itens assombrados, Kenny alega ter certeza que quem fez isso foi a boneca Elizabeth. As motivações da pequena encrenqueira ainda são desconhecidas. Acredita-se que ela foi maltratada por um homem, e outras pessoas acham que o seu noivo a abandonou no altar no dia do seu casamento. Então é por isso que ela resolveu possuir uma boneca de noiva. Também pode ser o fato de que Elizabeth sempre foi o centro das atenções no museu, e ultimamente temos recebido itens famosos da franquia Invocação do Mal, e talvez ela esteja se sentindo um pouco ignorada e está fazendo sua presença ser notada de uma maneira, digamos, mais extrema. Gente, e assim, 2024, né? A boneca vai ficar brava com o homem casado porque foi largado no altar? Eu acho que não, né? Acho que gente, isso é uma coisa assombrada meio… sim, feminista também. Tá? E agora, a melhor parte da notícia é que, assim, a sala é repleta de coisas assombradas, mas eu tenho certeza Não, que foi essa Elizabeth. Gente, boneca. isso aqui é cara. Esse arranhado é a cara da Elizabeth. É a cara da Elizabeth. Cara, Eu Beth, também. impressionante. Eu também acho que, assim, é muito fácil apontar pra Elizabeth. Muito. É muito fácil pra apontar pra uma mulher noiva quando você tá cheio de itens assombrados à sua volta. Exatamente, recebendo um monte de coisa nova e ainda vai chamar ela de ciumenta, Exato! que não tá recebendo atenção, entendeu? E sendo que, assim, ela realmente não tá recebendo atenção, porque tá lá recebendo um monte de coisa de Invocação do Mal. E, por exemplo, o que são os itens de Invocação do Mal? É do filme, é da franquia? Ou é, tipo, algum item que um filme foi baseado em alguma coisa? Porque, tipo assim, tem a boneca Annabelle, né? Que ela faz parte aí da Invocação do Mal, dessa galera. Que, enfim, né? Ela está no museu, mas, tipo, ela foi dar uma voltinha, sabe? Eu não sei, assim, exatamente. Porque ele não explica direito. Mas eu acho que a Elizabeth, assim…
Eu não sei se eu colocaria a culpa na Elizabeth, não. Não, eu quero saber da história dela. Como que estão sabendo que ela foi abandonada no altar? Assim? Só porque ela é noiva. Às vezes dá um Elisabeto ou Elisabetta em qualquer outro lugar, entendeu? Não, tipo assim, quem garante que ela foi abandonada por um noivo? E se ela for sapatão? Exatamente. Entendeu? E se ela for bi? Eu acho que falta respeitar um pouco a sexualidade da Elizabeth. E não reduzir ela a uma mulher noiva, gente. Elizabeth é mais do que isso. Exatamente. E não tem uma fotinho, né, da gata. Justice for Elizabeth. Justice. Vamos procurar uma fotinho. Tem que ter uma foto dela, Não, não é favor. possível que depois disso eles sabem que ela foi abandonada no altar, que ela faz arranhão de pentagrama, não botaram uma foto do arranhão nem da Elizabeth. Gente, não, pelo amor de Deus. É um vídeo horroroso. Nossa, ela é horrorosa. Esquece, é feia, gente. Esquece, olha isso aqui. Não sei, ela parece a Rainha Elizabeth. Eu achei ela. Pô, eu achei que era uma boneca mais infantil, assim, não. Uma boneca belíssima, com blush. Nossa, um blush. Eu gosto de blush assim, bem forte. Eu também. E um penteado bem assim, um pouco mais tradicional, Margaret Thatcher, né? assim, né? Mas Margaret Thatcher. Gente, eu vou deixar lá no Instagram, no caso Underline Bizarro, uma foto da Elizabeth pra vocês refletirem um pouco sobre ela. É uma Barbie Rainha Elizabeth, eu achei, né? No fim, não tem muita diferença, assim. Exato. Né? Caso você seja homem casado, eu não recomendo ir lá ver a foto, mas o resto. O resto. Mas eu vou falar uma coisa. Esse aqui é o cara que é casado. E cadê o pentagrama? E olha, ele mostra. Ele mostra o arranhado mesmo. Não vou dizer que é um pentagrama. Nenhum dos dois, nem o Steer, que é o cara que tá contando essa história, nem os seus amigos sabem dizer por que a boneca ataca só homem. Não é só homem, gente, é homem casado. Gente, ela é muito… Olha isso, ela é meio cara de má, assim, não tem? Eu amei ela. Eu seria amiga. Eu achei ela muito queen. Eu achei ela Eu acho que ela poderia também ser… Olha isso, ela fica numa redoma de vidro. Ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. Tem que arranhar mesmo. Eu acho que achei tudo bem. forte também o negócio do pentagrama, entendeu? Eu acho que é o famoso… imagens divinas no vidro. Ai, sim. Entendeu? Jesus Cristo no joelho. Jesus Cristo no joelho, eu achei um pouco também. Virgem Maria na mancha do vidro. Na borra de café. Bom, gente, eu vou deixar essas imagens aqui do pentagrama. O pentagrama foi um pouco forçado. Porém, a gata entregou. E, assim, claramente a noiva do cara é apaixonada por ela, né? Porque ela tá lá tirando foto com a boneca, super feliz. Eu acho que a noiva tá do lado da Elizabeth, entendeu? E às vezes foi a própria noiva que fez. A noiva foi possuída pela Elizabeth. Exato, foi possuída. E também vai atrás agora de homem casado e vai dar uns cacetes. Mal sabe ele, né, que na verdade ela tá tramando um negócio. Exatamente. E quando o casamento chegar, ele vai ver. Ele vai ver, gente. Meu Deus. Mas é isso, eu acho que estamos do lado da Elizabeth. Com certeza, acho sempre. Que ela talvez tenha se sentido meio incomodada com as pessoas que vieram, então… Eu acho assim, dá mais atenção pra boneca, gente. Não pegou a boneca, não pagou $1.000 na boneca, $1.000 na sabe? boneca. Sim, R$6.000 na boneca, Exato. Agora dá atenção pra ela, hein? Pode deixar ela jogada, né? Deixar jogada. Já foi largada no altar, vai ser largada agora na estante, sabe? Não, é falta de respeito. É isso. Bom, agora vamos pros casos. E o primeiro é fantasma com odor de rosas. Eita. Amém. Olá, meu nome é Rodrigo, moro na região metropolitana do Rio de Janeiro. Meu prédio é novo, tem menos de uma década, de maneira que sou o primeiro morador do apartamento. Há alguns meses, estava eu no meu quarto, me preparando para dormir, quando senti no ar o cheiro do sabonete Febo odor de rosas. Específico, né? Gente, Fantasma. muito específico. O perfume desse sabonete é inconfundível, em especial para nós, crianças dos anos 1990. Gente, não, eu tinha aquele cheiro de rosas. Leite de rosas eu Agora, tinha. Febo de rosas eu nunca nem sabia que existia. Eu nem sabia também. Achei muito estranho, porque eu não… Será que ele é rico? Ele deve ser rico. Bem, ele tá num prédio novo, que não tem nenhuma década. Primeiro morador, ele é rico. Comprou na planta. Comprou na planta. Achei muito estranho, porque eu não uso esse sabonete. Nunca tive vizinho de cima nem de baixo. Bom, você também acabou de chegar aí no apartamento.
de maneira que esse cheiro não era proveniente de apartamentos próximos ao meu. Além disso, o cheiro só podia ser sentido no quarto, e mais nenhum outro cômodo e nem no banheiro tinha. Então, tipo, a casa toda de boa, na hora que você chegava no quarto, odor de rosas. De rosas não, de febo. Vamos deixar claro. Inconfundível. Febo. De qualquer forma, na primeira vez não estranhei. Comecei a suspeitar de algo sobrenatural quando esse perfume começou a surgir somente em algumas noites em horário certo, por volta das 9 horas da noite. Quando eu costumo desligar todas as telas pra me deitar com um livro, me preparando pra dormir. Isso aqui, ele tá lendo, é pro terapeuta dele. Porque a minha terapeuta fala pra desligar as telas umas horas antes de dormir. Isso aqui, as pessoas não fazem de verdade. Ele tá aqui só tentando vender o peixe dele pro terapeuta. Eu segui aquela história de deixa seu celular fora do quarto no banheiro. Não durou nem 20 minutos. Nossa, mas é muito bom quando ele fala pra deixar, tipo, num lugar. É porque o meu quarto, ele só tem. Não tem uma mesa fora, do lado da cama. Porque dizem pra você deixar numa mesa que você tem que levantar pra você pegar. A gente levanta, não tá dá, tudo certo. Não dá. Bota no chão, do lado da cama. Exatamente. Tem que estar ali do lado, entendeu? Não adianta. Detox digital? Aqui não. Aqui não. Então, assim, não era em dias contínuos, mas de 2 a 3 vezes por semana. Então, não era todo dia que o perfume tava lá. A assombração, ela não tava morando ali. Ela tava ia passeando. Só… É isso. Ela também tinha comprado aquele lugar na planta. Exatamente. Pra piorar, os meus gatos também sentiam. Eles levantavam o focinho, farejando algo e olhando a parte do quarto que era possível sentir o cheiro. O gato falava, caraca, que cheiro de cheiro febo. de febo, odor de rosas. Nossa. Não é mesmo, menina? O outro gato respondendo. Ao mesmo tempo, sem que eu soubesse, a minha mãe, que mora em outro bairro, enfrentava seus próprios fantasmas. De início, ela via vultos no quarto. Como senhora muito católica, ela rezava a oração do credo e voltava a dormir em paz. Numa determinada noite, ela acordou com um movimento debaixo dos lençóis. Ela descreveu o que viu como uma criança demônio, pequena e assustadora, com dentes afiados e rosto amedrontador. Imóvel, em paralisia do sono, ela reuniu coragem e rezou mais uma vez. Enquanto isso, eu lutava aqui contra o meu fantasma perfumado na base da conversa e incenso. Mãe e filho enfrentando o sobrenatural sem contar um pro outro. Cada um com as suas armas. Gente, mas é fácil lutar contra o seu, né? O seu tá dando perfume. Exato. O da sua mãe é um demônio. Enquanto a tua mãe tá com o capeta na cama, você tá com um febo saborosa. Sabe? Tipo assim… Não tem como comparar. Não tem como comparar, sabe? gato. Tipo, você tá ridículo. muito tranquilo. A sua mãe sim tá sofrida, com todo respeito. A sua mãe, coitada, tá o próprio demônio no lençol, sabe? Não respeitou nem lençol, porque… Tem aquela coisa que quando você se cobre com lençol, nada, né? Você tá protegido, nada vai chegar lá. Só não pode ficar o pé pra fora. Não pode ficar o pé pra fora. Ficou o pezinho. Capeta pega ali. Só que pelo visto, não deu certo com a mãe. Ou ela pôs o pé pra fora, né? E aí o demônio entrou. Às vezes, o problema é o pé de fora. Às vezes é essa a questão. Mas talvez se der um febo de rosas pra mãe, a mãe tomar… Eu acho que talvez pode ser. Pode dar uma acalmada. Que, alguém tá indo lá na casa dele falando assim… Pega um febo, dá pra tua mãe pra tirar o capeta da cama dela. Tá tentando ajudar e a cara não tá entendendo. Não tô entendendo, a gente tá na sua cara. A última aparição do meu fantasma coincidiu justamente com a última visagem da minha mãe. Um vulto adulto, sem rosto. Dessa vez, minha mãe conseguiu se levantar e gritou: "Eu não tenho medo de você." Isso era por volta das 3 da manhã. Ela pegou o seu terço, se sentou na poltrona da sala e rezou um rosário inteiro. Depois disso, sumiram os vultos e os perfumes. E só aí ela me contou a história dos vultos. Eu não contei a história do meu fantasma, por precaução dela chegar aqui em casa com um padre e galões de água benta. Mal sabia ele que o padre tava na casa da mãe. Tava na casa da mãe. Porque o padre já tava muito ocupado, tentando tirar o… Que é já são 2 capetas aí, né? Que é uma criança… E um adulto. E o adulto, sem rosto. quer dizer, não ficou só um… o capeta ou ele muda de forma ou ele são 2. E eu acho assim, errou em não contar pra mãe. Eu também achei. Porque às vezes a mãe te ajuda com isso. Aí, tipo, saiu da casa da mãe. Aí agora começa a aparecer na tua casa. Entendeu? Porque você não falou, não fechou essa ligação aí, não fechou esse portal, o que você acreditar. E aí vai dar merda. Daqui a pouco o odor de rosas vai virar o quê? O bebê demônio dentro do teu lençol. Com certeza. Elizabeth vai chegar lá, não sei se ele é casado. Mas, agora, minha pergunta é essa. Que demônio é esse que vai assombrar um treco comprado na planta?
Que não morreu ninguém lá dentro, entendeu? Exato, o que ele tá Da fazendo onde ali? que tá vindo? Será que, tipo, há muito tempo atrás era um cemitério, aquele drama, aquelas coisas todas. Um elefante tipo assim, enterrado. Exato. Sei. Eu acho assim. Só que aí também ele demorou todo esse tempo pra chegar. Ou, às vezes, na hora que a galera tava, tipo, construindo, ele não quis aparecer. Acho que tem isso também, né? Uma outra coisa é que eu não reclamaria. Imagina, você ter no teu quarto um cheiro gratuito, que você não precisa nem de um cheirinho de casa. Porque, um cheirinho de rosas no quarto. gente, eu ganhei da Granado um cheirinho maravilhoso pra colocar em casa. Imagina você ter isso automaticamente. Imagina, Granado vai à falência se tiver esse tipo de espírito por aí. Gente, acabou o Febo. Acabou. Se tiver isso. Acabou o Febo, gente. A gente tem que ajudar a fábrica do Febo, gente. Quando eu era Exatamente. criança, toda vez que eu vi uma mola numa loja, eu já contei essa história aqui várias vezes, gente, perdão. Mas eu vou contar de Não novo. contou pra mim, então. Aquelas molinhas de brincar, assim, de criança. Eu tinha uma história que eu falava pra minha mãe que a gente tinha que comprar, porque tinha que ajudar a fábrica da mola, porque ela tava na falência. Exato. E aí eu tinha umas 15 molas na minha casa, que toda vez que a gente ia numa cidade, ai, mãe, tem que comprar, tem que Ajudar o comércio local, tem que ajudar o comércio local. Granado. Exato, a gente tem que ajudar aí o comércio local. Eles estão precisando muito de ajuda. Com certeza. Demônio, Ó, busca outro cheiro. busca outro cheiro. Enxofre é Mas eu mais fiquei comum. feliz, porque. Quer dizer, fiquei feliz. Eu fiquei pensando Eu assim. amei a mãe lá Eu com gostaria. Não, a mulher. Eu confesso que essa assombração da mãe eu já não tô querendo. Mas a assombração do cheiro, porque quando tem coisa de cheiro de fantasma, não é um cheiro bom. Exato. Então, assim, eu acho que ele ficou com creme de la creme da Eu também assombração, achei. entendeu? Tipo assim, por mim tá ótimo, por mim fechou. A assombração podia, inclusive, andar pela casa, né? Porque só no quarto. Exato, ficar assim, olha, se você nunca aparecer embaixo do lençol, pode ficar morando aqui em casa. Acho que é tudo questão de combinar, gente. Exatamente. Entendeu? O direito trabalhista ajuda. E agora pode ir pro teu caso. Vamos lá, desgraça pouca é bobagem. Oi, Mabê e Beta. Pode me chamar de Renata. Eu precisava compartilhar essa história com vocês, pois foi a coisa mais bizarra que já rolou nesses meus quase 25 anos de vida. Pois bem, trabalho na área comercial de uma empresa e recebemos a informação de que em breve teríamos uma gerente nova. No entanto, ela demoraria um pouco para começar, pois após acertar sua contratação, ela sofreu um gravíssimo acidente voltando da praia. No acidente em questão, ela perdeu os 2 cachorrinhos e a sua esposa, que estava no banco do carona. Foi direto para a UTI. Ficou parecendo que a esposa morreu também. Mas não foi? Não. Ela perdeu os 2 cachorrinhos e a sua esposa, que estava no banco do carona. Não, mas ela foi pra UTI. A esposa. Ah, tá. Desculpa, o português não é meu forte. No acidente em questão, ela perdeu os 2 cachorrinhos. Aí faltou a vírgula. E a sua esposa, aí sim, vírgula, que estava no banco de carona, foi direto para a UTI, perdeu a visão de um olho e teve várias fraturas. Socorro. Eu e minhas amigas ficamos muito mexidas com toda a situação, obviamente. 3 meses após o acidente, a gerente nova começou a trabalhar com a gente. A mulher era maravilhosa, super simpática, inovadora, empática e inteligente. Nos apegamos muito a ela. A maior parte da sua carga horária de trabalho era cumprida em home office devido à situação da esposa. Ela sempre nos atualizava da situação de saúde da mesma e disse que, infelizmente, sua amada teria que amputar uma perna. Infelizmente, as mazelas não pararam por aí. Na semana seguinte, disse que, infelizmente, a infecção se espalhou e seria necessário amputar a perna que havia restado. Fiquei muito mexida com a situação. Que tragédia! Bom, em uma sexta-feira qualquer, mandei mensagem desejando forças. A resposta que obtive foi: Renata, querida, obrigada pelo apoio, mas infelizmente o médico informou que ela não vai resistir. Chorei ao ler essa mensagem, pois me coloquei no lugar dela. Após todo aquele sofrimento, seu amor ainda iria partir. Pois bem, na segunda-feira, ao chegar na empresa, estava rolando uma movimentação estranha e eu fui logo me inteirar do que estava rolando. Minha colega de trabalho simplesmente me disse: era tudo mentira. Sim. Tudinho, gente do céu. O diretor da minha empresa descobriu que essa safada, na verdade, nem havia sofrido acidente nenhum. Sua esposa e cãezinhos estavam plenos e vivíssimos e ela só estava fazendo essa palhaçada, pois estava trabalhando em 2 empresas e tentando definir qual era a melhor de trabalhar. Chorei à toa.
Gente, eu fiquei tão em choque com essa história. Porque assim, a coisa vai ficando cada vez mais triste, né? Tipo, ela sofreu um acidente, a esposa tá no UTI, nossa, vai amputar a perna, tá sofrendo com a esposa. De repente a esposa não resiste, os cachorrinhos morreram também. E assim, como assim você tava escolhendo? Tipo, você claramente decidiu outra empresa, né? Porque Não, a nessa minha empresa você ia pergunta é fazer o essa. quê? E se Você ela passa escolhesse a anos- empresa? Ela Você ia fazer o quê? Anos fingindo que a sua esposa tá Não morta. tinha nem cachorro, nem Os seus esposa. cachorros morreram. Não, Tipo e aquela assim. história, tipo assim, ela foi cortando pedaço por pedaço da mulher. Foi retalhando a mulher inteira. Foi cortando a Toda esposa semana inteirinha. pegava um pedacinho. Exato. Gente, Agora, eu fiquei olha, chocada no momento onde ela morreu, porque poderia. Ainda faltava coisas. ainda faltava, dava pra entendeu? tirar mais um Dava pra pedacinho. tirar outros pedaços. Não, mas acho que ela quis assim, não. Agora pra mim já deu. A minha esposa tem que morrer porque ela tá há muito tempo. Já com uma infecção, já com infecção infecção. de meses já. Já, Uma infecção que não passava que nunca. não passa mais, ela tem que ter morrido. Agora, eu achei Gente. pouca criatividade dela ter matado os 2 cachorros já no acidente. O cachorro podia também, estar na UTI também. Exato, podia ter ido uma patinha primeiro. Exato. Perdeu uma patinha, perdeu Ó, uma gente, atualização. Hoje a patinha direita do cachorro Exato. do cachorro 1 e hoje o rabinho do cachorro 2. E a esposa lá na UTI. Ai, Gente. gente. Será? Essa história é real? Não é possível, gente. Não, mas. Que surto é esse? Como que Cara, é que tem pessoas tem que que são tomar um muito certo mentirosas, né? Como pode? Claramente, em algum Ela momento. não pensou, não? Assim, Né? qual era o Assim, desdobramento? será que não tinha uma coisa assim melhor? Tipo assim, uma tia morreu. Exato. Sabe? Uma tia morreu. Eu vou precisar ir pro interior, passar um tempo com a filha dela pra lidar com isso. Porque o objetivo todo Alguma era coisa ficar no assim. home office. Era só esse era o objetivo. E ela falou que ela era incrível, que ela era uma querida, não sei o que. Eu fiquei pensando Um também. amor, empática. Como, imagina a coitada ainda quando ela ia no lugar, ficava todo mundo assim, nossa, como tá sua esposa? E ela ia ter que ficar, tipo, falando, ai, pois é, a gente tá. Ai, não, tá um momento muito difícil, mas, sabe, tipo assim. Quer dizer, ela teve que. É uma atriz de método, né? Vamos Uma combinar, atriz uma de atriz de método. Não né? é possível, gente. Tantas outras coisas que ela podia ter feito só. Muito. E o que não acontece com uma entrevista de emprego que você não fala o que você Gente, precisa, né? Né? Tipo assim, se ela. Ok, maravilhosa, super simpática, inovadora, empática e inteligente. É. Uma pessoa com tantas características vale um home office. Vale um home Entendeu? office. Podia ter combinado melhor. Podia ter combinado, podia ter de repente falado, eu tô passando por uma situação meio complicada nesse momento. Não precisava matar a esposa, gente. Agora, eu queria saber se no outro trabalho a esposa tava morrendo também. Eu também fiquei curiosa com isso. Porque Queria que tivesse eu o outro sinto relato do outro lado. Do outro lado. Mas eu sinto que no outro trabalho devia estar acontecendo uma coisa diferente. Talvez uma outra pessoa da família. Mas também fica difícil, né? Porque imagina se chega assim, ai, minha tia morreu, ai, sua tia também. É. Meu Deus, não, esse desculpa, errou. aqui Não, é a pera. esposa. Que não, foi minha esposa. Imagina, você mata o cachorro num, no outro você não mata. Você aparece com o cachorrinho no dia do trabalho, Você que tá tem lá que levar no- o pet. Tá no Zoom, de repente ele late. De repente ele late, Ela meu tinha que morar num Deus. lugar bem grande pro cachorro não fazer barulho. Nossa, é verdade, né? O cachorro não fazer nenhum barulho. Gente, tem mentira que dá um trabalho pra você. Gente, quando vocês forem mentir, Dá- escolhe uma um Bem pouco tranquilinha. mais fácil. sabe? Pensa direito. Porque realmente, agora você falou, gente, como é que você faz home office sem o bicho pulando Exato. tudo quanto é lugar? Ou tem que ser uma casona Tem que mesmo, ser, pra muito trancar longe. todo mundo do outro lado, entendeu? Gente, olha. Mente direito, gente, por favor. Eu imagino a equipe toda enlouquecida, assim, nervosa. E olha que assim, nunca vivi nada parecido, mas uma vez eu trabalhava numa agência e teve uma menina que também ela tentou dar um golpe, assim, pra, tipo, meio que faltar as 2 últimas semanas de freela que ela tava fazendo. E depois a galera descobriu que é porque ela ia casar. Tipo, ela sempre soube, ela aceitou o freela desde o começo, sabendo Que não ia conseguir que as fazer o final. últimas 2 semanas ela não ia conseguir entregar porque ela ia estar em outro país casando. Uhum. E só que ela escondeu. Tipo assim, ela realmente tentou esconder. E aí, tipo, óbvio que, enfim, fulano de fulano que tava lá. Alguém E sempre aí, descobre. Alguém sempre. Aí a pessoa postou nos stories, está casando hoje, não sei o quê. Não tem, Um fulano gente. marcou no Instagram, aí ferrou, né? A mentira hoje em dia, A mentira, ela realmente gente. é mais difícil. né? Nas redes sociais. E só se você for low profile, né? E de boas. E mesmo assim, alguém que É. tá perto de você não é low profile.
Exato, Entendeu? porque exatamente Alguém foi vai isso que te- aconteceu. Exato. Ela era low profile, mas as pessoas em volta não. Então, ela acabou descobrindo. No fim, não tinha muito o que fazer, porque ela já tava. Ela era só um freela e tava saindo mesmo. Mas assim, Tudo as maquinado, pessoas. ela já sabia. Tudo maquinado, Isso. sabia. Assim, foi o golpe do golpe. E a gente, eu lembro que a gente ficou sério, acho que dias falando disso. Se acontecesse essa história que eles estão falando agora, acho que a gente ia passar um ano inteiro falando dessa. Gente, a mulher que cortou lá, que picotou a namorada. Sabe, que picotou os cachorros tudo. Eu não ia. Acho que eu não ia nem conseguir trabalhar de tão. Não, todo funcionário novo que entrasse, né, A minha- ganhava um copo Stanley, um Moleskine e essa história E essa junto. história junto. Já emplastificada. Pra saber Olha o que aí pra você aconteceu. saber do que as piadas que a gente vai fazer internamente no Exatamente. próximo ano. Socorro. Ai, o próximo caso é: tô ouvindo alguém me chamar. Oi, Mabel e Beta. Há alguns anos atrás, quando eu tinha por volta de 22 anos, eu tinha uma ficante Premium Master que estava sempre comigo. Nós dois éramos da mesma igreja e estávamos sempre juntos. Essa moça sempre mencionava que tinha uma sensitividade apurada, mas eu achava bobagem. Ela me contou que ouvia vozes e gritos na casa que ela morava, além de sempre ouvir uma criança chorando em seu quarto. E eu dizia que ela deveria esquecer, que isso devia ser coisa da cabeça dela. Em 2018, nós iríamos para um congresso de jovens da nossa igreja. Tínhamos que aguentar 24 horas dentro de um ônibus horroroso até um estado bem distante do nosso. Na primeira noite dentro do ônibus, estávamos sentados lado a lado. Um clima bem romântico, trocando afetos e carinhos. Ela começou a mencionar novamente as coisas estranhas da sua casa. Era por volta das 2 da manhã e nos certificamos de que todos no ônibus estavam dormindo. Ela começou a dizer que passou a ouvir o nome dela sendo chamado por vozes estranhas dentro da casa, no quarto e na cozinha. Segundo ela, essas vozes que chamavam seu nome eram sempre acompanhadas por sons de algum instrumento musical grave, como uma bateria ou um violoncelo. Gente, tem a sua própria trilha sonora, né? Uhum. Na época eu era totalmente cético e disse a ela que provavelmente eram barulhos estranhos que ela interpretava como sendo o nome dela. Mas que cara chato, porra! Cara, você não tá Fico o tempo todo, entendendo. Tô ouvindo uma entendendo. orquestra na minha casa chamando meu nome. Mano. Nossa, eu ficava muito irritada, né? Você tava o tempo todo falando, não, essa coisa é sua cabeça. Eu disse que ela não deveria se preocupar, porque ela estava protegida pelas inúmeras pessoas que desejavam seu bem. Até que em determinado momento, depois de muita conversa, eu vi com nitidez alguém chamar o nome dela. Parecia que a voz vinha do próprio assento onde a gente estava. Foi uma voz muito nítida. Eu não falei nada. Ela virou pra mim e falou, acabei de ouvir alguém chamando meu nome. Eu me arrepiei inteiro, virei pra ela e falei, eu também ouvi. Detalhe, ela tinha um nome inconfundível. Não era Indianara, nossa presidente, que é uma menina que participa aqui do Caso Bizarro. Era Turmalina. Não tinha como confundir com outro barulho. Gente, Turmalina é bem específico. É bem específico, é um nome longo, né? A assombração. Exato, mas não é tipo assim, Bia, É. Mabê. Não, é Turmalina. Olhamos ao redor e todos estavam em sono profundo. Não tinha a menor possibilidade de outro passageiro ter chamado ela. Além disso, o som tinha sido muito próximo e nítido. Nós sorrimos um pro outro bastante desconcertados. A partir desse dia, eu passei a acreditar em tudo que ela dizia. Olha só porque você viveu, você né? vê, né? Olha só. Alguns dias depois, nós estávamos caminhando na rua de noite. Ela falou que tinha dificuldades pra dormir porque a luz do quarto dela não parava de piscar. Eu falei pra ela pedir que o seu pai olhasse a fiação. E ela me disse que ouviu falar em eletrostática e na possibilidade de que algumas pessoas tivessem a capacidade de mexer com as correntes elétricas. Como eu já estava calejado, não duvidei em nenhum momento. Nesse exato momento que a gente estava passando embaixo de um poste de luz, ele se apagou no mesmo instante. Nós nos olhamos bastante preocupados. Ela disse que era exatamente isso que acontecia com ela. Continuamos caminhando e todas as vezes que chegávamos em um poste de luz, ele se apagava. A gente vai ficar apavorada. Imagina, você vai andando na rua, pá. Uhum. Aí vai pro próximo, pá. Era como se a energia dela fosse capaz de apagar a luz. Seguimos nesse caminho até o sushi que iríamos jantar. Meu cu estava trancadíssimo toda vez que passávamos por um poste. Eventualmente, essas coisas deixaram de acontecer com ela. Ficamos juntos por cerca de 4 meses, até que eu a pedi em namoro. Nesse momento, ela disse que não podia ser minha namorada, pois tinha ficado com meu irmão no dia anterior. Sim, o meu irmão. Gente, eu fiquei muito mal, pois mesmo ela sendo paranormal e esquisita, eu gostava muito dela. Claro, ela sendo horrorosa, uma escrota, uma babá que eu amava. Eu pegava meu irmão, era casada com Satanás.
Briguei com meu irmão e isso virou uma grande questão na família. Hoje em dia, muitos anos depois, consegui me acertar parcialmente com meu irmão. E ela está casada. Com outra pessoa, não com meu irmão, graças a Deus. Ainda penso muito nela. Principalmente pelas experiências medonhas que passamos. Temos uma amizade até hoje, com restrições. E sempre ficamos tensos quando lembramos desses 2 episódios. Mabê, adoro você, Carol, sou cadeirurda desde o início e amo todos os episódios. Aí ele colocou assim: enquanto a turmalina está casada e com filho, eu continuo solteira, aguardando meu momento de brilhar e ser tão diva quanto o Fih. Sou a favor de criarem um Tinder pro Operanders e Bizarros se encontrarem. Afinal, a gente se entende de um jeito que poucos se entenderiam. E já teve gente, ouvinte de podcast, do caso que se conheceu assim. Falando do caso bizarro e viraram namorados. Então, assim, pode acontecer com você, sim. Se você tem assombrações parecidas, você pode se juntar, né? As 2 pessoas já estão acostumadas. Vamos combinar. Coloca lá as características, né? Isso. Tipo, qual a sua assombração? Febo cheiro de Femodor, rosas. bebê demônio. Exato. Eu apago os postes enquanto eu ando. Gente. Agora, a melhor parte dessa história é que a mulher tinha todo milhões de questões sobrenaturais e o que acabou com o relacionamento foi a boa e velha talaricagem, né? Foi a boa e velha talaricagem. Não foi ela simplesmente queimar ser o terror da Enel. Entendeu? Ela termina porque pegou o irmão. E eu vou falar pra você que, tipo assim, eu acredito tanto que eu não sei se meio novinha assim, se eu ficaria com uma pessoa que contasse essas coisas pra mim. Acho que eu ia ficar apavorada. Tipo, com todo respeito, eu sei que tem muita gente que é médium, que Com todo mas, tipo, respeito. com todo respeito. Mas hoje em dia eu entendo, mas assim, novinha, eu ia ficar apavorada. Eu amei ele falando assim: ficamos juntos 4 meses. Eu falei, terminaram, né? Não, depois eu pedi ela em namoro. Falei, você quer então, né? É esse tipo de problema que você quer pra tua vida? Não, 4 meses e ele contou tanta coisa que ela fez e tal, não sei o quê. E ele foi lá e pediu o quê? Em namoro. Queria sarna também, né, Thiago? E, gente, mas o teu irmão… Mas assim, bom, não sei, não dá pra saber a história, né? Se o irmão dele sabia… Enfim, também… Mas pararam de chamar a pobre coitada já da turmalina também? Eu não entendi. Ele falou que eventualmente parou de acontecer. Só que o que é eventualmente em 4 meses, né? Exatamente. Porque, se assim, isso tudo acontecer em 4 meses… é tranquilo. E nunca mais aconteceu de novo. Agora, por que ela pegou o irmão? Eles não estavam tendo nada, era ficante premium? É, né? Às vezes era pra ele, mas ela não vê dessa forma. Não sei. É complicado. Faltou informações aí, gente. A parte do relacionamento aí, a gente tava querendo saber mais. As fofoquinhas a gente queria saber. Não, e você aí que tá assombrada na sua casa, já sabe que o Thiago aguenta qualquer coisa. Ó, o Thiago vai, ele… Assim, Thiago, assim… Você tá andando, o poste, tipo, desligou. Já dá até uma palpitação. Tem alguém chamando o seu nome, o Thiago fica até arrepiado. Nossa. Então é complicado. É isso. A entidade do lactário. Olá, pessoal. Meu nome é Dionísio, moro em Brasília e sou enfermeiro. O que não falta são histórias assombradas de hospital. Nossa, hospital é sinistro mesmo. Mas tem uma específica para compartilhar que aconteceu 14 anos atrás. Na época, eu trabalhava em um hospital no interior da Bahia, gerenciado pelas Obras Sociais Irmã Dulce. Nunca faltavam relatos de pacientes e acompanhantes que diziam avistar a Irmã Dulce pelos corredores durante a madrugada. Acho que ela estava lá para ver se estavam fazendo o trabalho direito. Né? Vim aqui inspecionar vocês. Era gerenciado pelas Obras Sociais, é óbvio, né? É o famoso… Eu faria também. O que engorda o gado é o olho do dono. É isso. Nunca faltavam relatos, tá? Assim como outros espíritos. Ela não vinha sozinha. Irmã Dulce pelos corredores uma galera, não dava durante sozinha. a madrugada e a equipe dela, assim como outros espíritos. Eu trabalhava na ala pediátrica e durante um dos plantões noturnos, uma das mães veio até mim, assustada, dizendo que tinha alguém de branco estendendo as mãos no leito da criança vizinha ao filho dela. Não era um bom sinal mesmo. Fui até o leito com o meu orifício vedado, mas mantendo uma firmeza. Cheguei, acendi a luz, não vi ninguém. Acalmei a pessoa, dizendo que não tinha ninguém por lá, e ela me disse que viu a tal entidade sair, caminhar e entrar no lactário. Um espaço que estava desativado e que armazenava, eu ia falar amamentava, e armazenava apenas colchões e algumas macas quebradas. Cheguei, acendi a luz, não vi ninguém. Todo me tremendo.
Tranquilizei os demais, afinal eu era o enfermeiro, e ele botou enfermeiro com letra maiúscula, chefe da equipe. Precisava passar confiança mesmo morrendo de medo. O plantão terminou sem nenhuma nova emoção. Era dia 31 de dezembro e eu voltaria à noite para fazer o plantão noturno da virada do ano. Cheguei no hospital, trabalhei tranquilamente. Nesse setor, nós não tínhamos um local para repousar. Tudo era improvisado com colchões em qualquer canto. Colchões? Sim, os colchões ficavam guardados no temido lactário. Possível instalação da entidade. Faltava pouco para meia-noite e eu comecei a me organizar para descansar. O silêncio era sepulcral pelo corredor da enfermaria. Meia luz no corredor para que as crianças dormissem, caminhei até o lactário para buscar meu colchão. O coração já batia mais acelerado. Eu pensava, e se eu abrir a porta e aparecer um espírito me puxando lá para dentro? E se for a própria irmã Dulce, fica feio eu me assustar? Né? Se assustar com a chefe. Será que é um espírito com aparência grotesca? Tudo isso enquanto eu caminhava 30 metros, até o lactário. Abri a porta, luzes apagadas. Tateei na parede procurando o interruptor, já com uma sensação ruim. Tive dificuldade em acender a luz, porque já estava internamente desesperado. Antes que eu conseguisse acender a luz, uma das macas quebradas começou a se movimentar rapidamente na minha direção. A partir desse momento, travei uma luta pela sobrevivência. Ah, não, gente. Corri desesperadamente pelo corredor até sair da enfermaria. Meu coração em disparada, minha fisionomia de total assombro, todas as mães acordaram assustadas e foram para a porta das enfermarias ver o que tinha acontecido. Afinal, o enfermeiro passou correndo desesperado. Cheguei no corredor do hospital, fora do setor, que dava de frente para a entrada e conseguia ver que todos olhavam para mim, mas meus olhos só tinham uma porta para olhar, a porta do lactário. E da porta do lactário eu vi uma cabeça saindo me olhando. A cabeça era de um funcionário da limpeza. Sim, tinha um funcionário da limpeza lá dentro, aproveitando a calmaria do plantão para limpar tudo. Fui entrando de volta para o meu setor, me sentindo humilhado, e optei por não justificar nada sobre o que tinha acontecido. Ao mesmo tempo que me sentia mal pela vergonha que tinha passado, ficava feliz por não ter sido a tal entidade o motivo do assombro. Era apenas um encarnado no lugar errado, no momento errado. É isso. Essa história é uma das muitas que já vivi dentro das paredes do hospital. Amo vocês. Gente. Eu preferia que fosse a irmã Dulce. A irmã Dulce, eu também preferia. Uma visitinha da irmã Dulce. Não, e eu fico pensando, imagina você estar no hospital e o enfermeiro sai correndo, assustado. Imagina. Gente, o hospital inteiro para. No Réveillon. No Réveillon, tipo assim, fudeu. Virando, acabou. Acabou de nascer um neném demônio. Era isso que eu ia... Primeiro pensamento. O anticristo acabou de chegar. Mas assim, as pessoas... Tem um monte de gente com história de hospital e fala assim, não, o fulano, o Joãozinho mora ali já há 15 anos. Todo mundo já sabe. Exato, que ele gente. mora. A assombração de hospital, ela já tem nome, já tem sobrenome, Exato. Entendeu? Meu nome é Samara, eu teria aqui 14 anos se eu estivesse Exato, viva. se eu estivesse viva. Então, assim, por que vai assustar com certeza tem o fantasma do lactário. Com certeza. Entendeu? Tinha uma pessoa lá limpando? Tinha, mas depois que a pessoa sai, fica o fantasma do lactário. Não sabe se a pessoa da limpeza tava sozinha, né? É conversando verdade. com alguém. Exatamente. Acho que é isso, assim, faltou investigar a Também coisa achei. do lactário. Com certeza. A irmã Mas Dulce aí- tava lá olhando, falando, tá suja aqui ainda. Gente, por que vocês transformaram o lactário num depósito? Exato. Esses colchão no Ninguém chão. amamenta mais nesse hospital. O povo amamenta onde? O próximo caso era uma casa muito mofada, não tinha paz, não tinha nada. Me chamo Bianca, tudo isso começou quando me mudei pro meu primeiro apartamento morando sozinha. Aluguei o imóvel de uma colega de trabalho que foi embora pra São Paulo. Era um sonho. Lindo, bem decorado, um quarto aconchegante, banheiro, sala, cozinha integrada. Tudo novinho, aluguel super acessível. Estranho, né? A vida parecia perfeita, até não ser mais. Eu namorava o Bruno há muitos anos e o relacionamento já estava meio desgastado. Mas a partir do momento que ele começou a ir no meu AP, as coisas pioraram. Eu não sei o que aconteceu, mas a presença dele começou a me irritar de uma maneira surreal. Chegava ao ponto de eu entrar em casa e nem dar oi quando o via espichado no meu sofá. A tensão era péssima, até que, bom, terminamos.
Sério, não dava mais. Com a casa só pra mim, pensei, agora vai, vida de solteira, independência. Só que não, apareceu um novo inimigo, o mofo. E não era qualquer mofo, era um mofo mutante. As paredes ficavam cobertas em tempo recorde. Liguei pra minha colega e a resposta dela foi que era normal, que limpando resolvia. E que ela, inclusive, tinha pintado o apartamento recentemente com tinta anti-mofo. Contratei empresas especializadas, mas era uma batalha sem fim. Todo mês as paredes estavam verdes de novo. E eu, cada vez mais cansada. Mas a vida continuou, e eu conheci o Vitor. Começamos a sair, as coisas evoluíram e engatamos um namoro. Até aí tudo bem. Até que ele começou a frequentar o meu apartamento e adivinhem, a irritação voltou. Ele entrava no meu apartamento e eu já ficava irritada. É o apartamento da Elizabeth. Com certeza. A Elizabeth falava aqui, casar, aqui Homem não. casado aqui não. Eu nunca deixava ele dormir lá, nem depois do sexo, o pobre do Vitor. Não fazia sentido, eu gostava dele. Mas era como se a presença do Vitor invadisse o meu espaço. Ele também falava que o lugar tinha uma energia pesada. A coisa escalonou quando, numa das raras vezes que o Vitor dormiu lá, eu acordei no meio da noite, de joelhos em cima da cama. O Vitor estava pálido, tentando me acordar. Ele disse que eu, de repente, levantei e gritei com uma voz cheia de ódio. Sai da minha casa agora. O queixo dele caiu. E o meu também. Não lembrava de nada. O tempo passou e, com a pandemia, decidimos nos mudar para o apartamento dele. Fazia sentido. Menos pra minha cabeça, que tinha um apego maluco ao meu pequeno AP mofado. No meu último dia, decidi dormir sozinha no apartamento para me despedir. Tudo estava normal, até eu ter a pior paralisia do sono da minha vida. Eu não conseguia me mexer. Senti alguém tocando o meu corpo de forma quase sexual e uma pressão horrível sobre mim. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Só consegui rezar. E quando acordei, estava encharcada de suor, como se tivesse tido febre. Naquela noite não consegui mais dormir. E pela manhã comecei a empacotar tudo sem olhar para trás. Fui embora no mesmo dia. Contei pro Vitor e ele não ligou muito. Mas na primeira semana no apartamento novo, acordei no meio da noite e vi um homem parado ao lado da cama. Alto, magro, cabelo escuro e longo, usando um terno azul. Ao vê-lo, instintivamente sabia que era o mesmo homem da minha paralisia do sono. Entrei em pânico e comecei a gritar, não, você não. O Vitor acordou desesperado, me abraçou e eu contei tudo. Depois disso, ele começou a sonhar com um cara. Ele me disse que no sonho, o homem dizia, ela é minha. A partir desse dia, ele começou a cobrir todos os espelhos da casa antes de dormir. Mesmo perguntando várias vezes, ele nunca me contou por que cobriu os espelhos. Rezamos muito, pedimos proteção, mas só quando mudamos de casa é que tudo parou. Anos depois, eu precisei pegar um documento no antigo apartamento. Eu peguei o contato da nova moradora e ela me recebeu bem, me entregou o documento pelo portão mesmo e trocamos umas palavras. Mais tarde, ela me mandou uma mensagem esquisita, perguntando assim, tinha tanto mofo quando você morava aqui? Você sentiu algo esquisito? Respondi que o mofo sim, foi uma luta. Mas quanto ao resto, preferi não contar sobre o fantasma de terno azul. Tem coisas que é difícil compartilhar com estranhos. Sei que posso ter errado por não alertar, mas foi a forma que consegui lidar na época. Gente... Essa história... Eu tô cagada. Essa história é sinistra. Essa história deu um pouco de medo. E assim, a parte do mofo é irritante pra caramba, mas até aí, né, não é nada sobrenatural. Aí quando a gente tem um homem de terno que, tipo... Não só ela teve a paralisia na casa, porque tem essa coisa também que a gente fala, né? Tem os lugares que tem o fantasma do lugar. Ele é daquele lugar. Se você muda, eu saio de lá, você muda pra lá semana seguinte, ele é o teu fantasma agora. Uhum. E tem uns que eles seguem você. E esse cara de terno azul seguiu. Então, assim, muitas perguntas. A menina, a proprietária que alugou, foi embora, não tinha problema nenhum, não avisou nada da amiga. É. Veio pra São Paulo, abandonou ela. Não, e pior ainda, pelo que eu entendi, ela não era nem... acho que ela não era proprietária, acho que ela alugava também. Ah, então... Quer dizer, assim, ou seja, você não avisou tua amiga. Você não avisou, ainda falou, vai tipo lá. Tipo assim, gata, tem um puta mofo escroto lá, por isso que tá barato. É isso, assim, o mofo também pode dar alucinações, né? Nossa, pode ser um The Last of Us, assim, do total. nada. A menina já tava ali, ó, virando zumbi. Virando né? próprio zumbi. Agora, o pior é que ela saiu e o cara ainda foi atrás dela. É porque eu acho que enquanto o contrato de locação tá assinado, ele fica ali, é. Só para de assombrar. Ah, entendi.
Tipo assim, se o contrato não tem uma pessoa nova ainda… É isso, ele aí deve ele ser vai da com a imobiliária, pessoa. Tá. né? Aí, ele vai seguindo ela. Falou assim, não, ela tá morando aqui, eu vou com ela. É o fantasma da especulação imobiliária. Ele quer especulação tirar imobiliária. o povo de lá pra construir um… Verdade. sei lá. Um parque. É. Mas aí ele foi… Um estacionamento, né? Que aqui em São Paulo adoram fazer isso. Mas aí ele foi, beleza. Ele tava assombrando ela. Mas aí ele foi, tipo, começou a aparecer pro namorado dela, pro Vitor. Que não acreditava. Ele é a versão masculina da Elizabeth. Ele é a versão masculina, verdade. Podia juntar ele e a Elizabeth. E ficarem juntos no altar. Cara, nossa, eu acho muito engraçado quando as pessoas contam de assombração que usa terno. Porque eu fico sempre assim, caramba, porque a gente mora num país litoral, aqui, né? Tipo Você assim, hoje tá pra vir 30 encher meu graus. saco. É, a pessoa… Quer dizer, ele é advogado, ele tem alguma profissão que exige o terno. Porque, assim, quantas vezes a pessoa usa terno no dia, né, na vida? Tipo, só se você tem uma profissão mais formal. Caso contrário, quer dizer, ele morreu daquele jeito, ele vestiu pra me assombrar, mas ele queria ser mais sofisticado, mais chique. Agora, nessa Tem história essa questão, toda, né? também a gente tem que lembrar do Justice for Bruno, né? Que foi o primeiro que foi chutado por causa do fantasma. Por causa do mofo. Depois o Vitor conseguiu passar pelo fantasma, mas o Bruno ficou na estrada. O Bruno foi de Podia ser base. um grande amor, É. realmente. E doido isso, né? Dela falar que, tipo, ela entrava na casa, ela já tava com raiva do Bruno. Tipo, de alguma forma, o cara de terno azul tava lá perturbando ela pra ficar com raiva, né? Já tava do casada, já. Tava casada, é. Ela entrou. Na hora que ela assinou o contrato, o cara de terno azul colocou um contrato de casamento. De casamento junto. Sobrenatural exatamente. embaixo, ela assinou junto. Coitada. Não tem outra explicação. Bem, espero que o cara do terno seja feliz agora com a nova inquilina. Com a nova inquilina, né? Nossa, mas podia só, né? E coitada, ela ainda não avisou a nova inquilina. A gente tem que avisar. Tem que avisar. Eu entendo que foi o jeito que ela resolveu lidar na época, né? Porque também é foda, né? Você nem conhece a pessoa direito, você chega também, e né? fala. Vai resolver tipo, o problema do outro. Tem fantasma aí sim. Mas já que ela perguntou, podia ter contado, coitado. Exato. Vai que ela ia falar, tá aí, que bom. Agora não, ia pelo gostar. menos entendi. Pelo menos agora eu sei o nome dele. Exatamente. Ai, Jesus. O próximo. Vamos lá para o próximo. Chama Best Friends Forever. Oi, Mabê e Beta, tudo bem? Meu nome é Paula, eu sou de Curitiba. Como boa fã e ouvinte, preciso contar um caso bizarro que aconteceu comigo. Sem terceirizar a história, nada de história de uma tia ou amiga. É minha mesmo, eu tava lá, eu vi tudo. É que a gente brinca muito aqui, que às vezes a pessoa conta assim, meu tio, minha avó… Ela tá terceirizando, isso aconteceu com um amigo de um amigo meu. Exato. Dia 8 de fevereiro de 2010, a minha avó faleceu repentinamente. Estava ótima de saúde, batendo perna no centro, fofocando com as amigas todo dia, enfim, a vida do sonho aos 91 anos. No dia seguinte, aconteceria o velório e eu fui a primeira a chegar no cemitério junto com meu cônjuge. Fiquei com a missão de receber o caixão com o respectivo corpo. Na hora em que chegou, aquele furacão de coisas, assinando os boletos da decoração do velório, dizendo onde colocar o caixão, tudo ao mesmo tempo. Meia hora depois, a minha mãe chegou. Foi entrando na capela e assim que olhou para minha avó, só ouvi um grito. Puta merda, não acredito. Ocorre que o pessoal da funerária colocou a roupa errada nela. O luto da minha mãe praticamente passou na hora. Ela ficou bege, porque colocaram um conjunto lilás na minha avó e ela odiava lilás. A roupa bonita que minha mãe escolheu simplesmente sumiu. Além disso, fizeram uma maquiagem lilás para combinar, por sacanear a avó. Fizeram uma maquiagem lilás para combinar, ou seja, colorimetria passou longe. O fashion. Virou, imagina, a roupa lilás, a sombra lilás, tudo lilás também não dá, né, gente? Ela tava, tipo assim, um personagem. Né? Mas isso não foi a coisa mais bizarra desse evento. Na real, nem é bizarro, foi uma confusão funerária daquelas. Rezamos e rumamos para o jazigo da família, o caixão desceu, tudo no protocolo. Na volta do gramado para a capela, a dona Edith, melhor amiga da minha avó, que ficava o dia inteiro no telefone fofocando com ela, passou mal e desmaiou. Pegamos a dona Edith, levamos até um banco para reanimá-la.
Chamamos o SAMU e ficamos lá, abanando, jogando água na cara, etc. O SAMU demorou muito, mas quando chegou, os médicos constataram que ela tinha morrido assim que desmaiou. Ou seja, ela morreu no instante em que enterrou a melhor amiga. A história é essa de uma amizade além da vida, BFF. Plus, resolvemos não contar pra minha mãe que a dona Edith tinha morrido no cemitério. Uma semana depois, minha mãe me liga dando o maior esporro. Viu o convite para a missa de 7º dia no jornal e assim descobriu que a Edith tinha falecido. É isso, meus queridos. Um beijo pra vocês. Ai, achei tão fofinha. E eu fiquei triste porque eu pensei… Eu também dei uma fanficada. Eu acho que elas eram amantes secretas. Aham. Eu também senti. A primeira parte que eu gostei foi… Minha avó morreu assim do nada. Ninguém imaginava aos 91 anos. Né? Tipo assim, ok, tava batendo o pé, mas… Né, gente? A gente fica… Nossa, e é muito louco porque… Falando sério, assim, tipo… É uma história bonitinha. Eu acho bonitinha. É triste, óbvio, mas… Acho bonitinho quando tem pessoas que se amam muito próximas, que morrem junto, assim, sabe? É quase como se, tipo, cara, não vale a pena ficar aqui sem você, né? E elas que eram melhores amigas, assim, imagina, deve ter sido uma dor muito grande mesmo pra Edith, né? Nossa, e tipo assim, é isso, ela morreu de tristeza, né? Sim. Sei lá, deve ter sido uma emoção muito forte que ela não conseguiu lidar ali, mas, tipo, ao mesmo tempo é bonitinho, né? Tipo… Não, eu acho fofo, porque é isso. Se a pessoa, se ela vivia o dia inteiro no telefone com a avó, era muito ela ia fazer especial. o quê agora? Exatamente, Entendeu? tipo, como é que recomeça, Quem que né? ia fofocar? Ia fazer outra amizade? É. Né? Eu acho que pra ela foi muito, assim, muito pesado. Mas eu fiquei esperando um plot twist do Lies, assim, achando que a melhor amiga A se gente chamava… morre, aí a avó ressuscita, fala o quê? E eu tava lendo um livro que o cara, ele trabalha com… Ele é médico legista. E então ele é chamado quando tem algum corpo, alguma coisa assim. Ele conta um caso que é meio parecido com esse, mas um pouco diferente, assim. Que ele é francês e tal, ele conta um caso. Gente, eu não vou falar o nome do livro, porque o livro ainda não foi lançado. Ou seja, eu podia estar contando isso. Mas ele vai ser lançado em algum momento. Mas ele conta um caso que, assim, eu fiquei maravilhada. Que era um enterro também, isso faz tipo uns 50 anos. E que a mulher, ela tava com uma condição que hoje é mais conhecida, mas que parece que a pessoa morreu, mas ela não morreu de verdade. Então ela levantou. Ela levantou quando ela tava no caixão. E a amiga dela levou um susto e morreu. No velório dela, que no fim não era o velório dela. O velório tava incomodado, já tava encomendado pra outra pessoa. Já tava, exatamente. Aí eles aproveitaram. Eu fiquei assim, gente… Tipo, parece filme, né? Tipo, parece mentira. Tipo, e se a gente visse isso num filme, a gente fala, nossa, que forçado. Nossa, ridículo, né? Nossa, roteirista. E olha só. Mas, gente, eu fiquei muito chocada quando eu descobri que tem um tempo que você… Bem, aí depois já me disseram que é mentira. Que é obrigatório deixar passar tantas horas depois da pessoa morrer, se ela morre de causas naturais, pra poder enterrar mesmo. Não pode enterrar logo depois. Porque tem todo o processo também, né? Que tem o próprio processo da… Isso, obviamente, depende da religião. Mas geralmente, no Brasil, o processo de você enterrar um corpo, ele é demorado. Porque tem, né, sei lá, às vezes vai ter uma missa, às vezes vai ter o velório… Mas dizem que é por causa dessa doença também, que a pessoa pode, sei lá, entendeu? Aí tem a história da pessoa que já tava enterrada e acordou dentro do caixão. Eu acho que tem… Eu acho que é menos por isso, assim, e mais porque eu acho que hoje tem mais meios de você conseguir identificar Saber isso. se a pessoa morreu mesmo. Né? Eu acho que é mais uma questão da investigação mesmo. Porque, por exemplo, quando é em hospital, tem toda uma burocracia. Porque, assim, depois que você tirou o corpo, depois que você, né, já tirou dali, é muito mais difícil você descobrir o que aconteceu. Então tem que fazer… Tipo, sei lá, abrir ali um protocolo. Tipo, o que aconteceu? A pessoa morreu de causas naturais ou aconteceu alguma coisa pra ela morrer, né? Ela caiu, alguém viu alguma coisa, enfim. Então, um remédio que foi dado diferente. Então, acho que é uma burocracia mesmo da morte. Acaba já fazendo a parada demorar. Eu acho que é importante também pra até evitar esse tipo de coisa. Porque existe o reflexo do Lázaro também, que… O corpo, às vezes, a pessoa tá morta, mas ela se movimenta de alguma maneira. Isso é muito maluco, né? Tipo, a gente é tão… Sei lá, assim, a gente que não trabalha com isso, que não tá vendo um corpo todos os dias…
a gente romantiza muito, assim, né? Tipo, morreu, acabou, não vai fazer mais nada. Só que o corpo ainda tem, né? O seu movimento, o seu encerramento ali. Então é muito interessante. Mas eu acho que não. Acho que hoje, imagino que você tenha mais maneiras de descobrir, assim. Mas, assim, esse tipo de coisa sempre chama muita atenção, né? A pessoa que… Tanto que essa história que ele conta é, tipo, de 50 anos atrás. Então é uma coisa realmente bem antiga. Aí naquela época tinha mais chance disso acontecer. Total. Esses foram os casos. Passamos ilesas. Sobrevivemos, que bom. Muita gente não sobreviveu, mas a gente sim. O caso anterior foi um pouquinho mais complicado, mas deu pra pegar. E antes da gente ir pras dicas bizarras, eu queria que você fizesse seu merchan aí, os seus arrobas, então como que as pessoas fazem pra te encontrar. Bem, eu tô como Beta Boixá no YouTube, no Instagram, em breve no TikTok, se eu conseguir mudar meu arroba. TikTok poderia me ajudar, obrigada. Mas é isso, me acha lá. Tô em todos os lugares. Boa. Então eu vou deixar também lá no Instagram, Caso_Bizarro, as arrobas pra você encontrar as informações e as imagens que a gente falou aí durante o episódio. E agora vamos pras dicas bizarras. Então, eu não vejo nada, né? Mas eu sou meio obcecada com as coisas. E eu vejo tudo com atraso, né? Caso Evandro, eu demorei anos pra ouvir. Porque aquele negócio… Você vê anos depois. Anos depois. Mas aí quando eu comecei, foi… Aí eu tava lembrando agora que você tava falando. Tem um anime que me dá pavor. Que eu li o mangá na época, eu vi o anime. E eu não dormi anos também. E aí esses dias abri a Max e tava lá. A desgraça do anime. Que só de ver a capa já me dá arrepio. Meu Deus. Que chama Uzumaki. Uzumaki. Eu acho que já me falaram pra assistir. Eu não assisto anime, mas… Eu também não, mas esse não sei porquê, que eu me odeio. Entendeu? Juro, mas assim, é sobrenatural. Cara, assim. É uma história onde uma pessoa chega numa vila. E aí, do nada, ela começa a ver uma espiral nas coisas. A vila, ela tem esse motivo de espirais. E aí as pessoas do nada começam a surtar. Meu Deus. E aí tudo vai se tornando… vai tornando… A galera vai perdendo bem a sanidade, assim. Tá. Eu gosto desse tipo de história, eu gosto. Tipo assim, a carinha já é uma pessoa com um buraco de espiral gigante na cara e um olho meio pendurado. Então assim, não assistam. Essa é a minha dica, passem longe. Essa é a minha dica. Eu queria recomendar uma série que é a última coisa que ele me falou. Que tem inclusive Jennifer Garner, que eu amo. E ela faz a Hannah, que basicamente conta a história da Hannah, dessa mulher, que ela tenta encontrar o que aconteceu com o marido dela, porque o marido dela desaparece. E aí ele deixa uma mensagem pra ela pra, tipo, cuidar da filha. E é muito assim, não dá pra entender o que rolou. Então ela começa a investigar, e é baseado num livro, né, um best-seller. E eu acabei de ver aqui que ela foi renovada pra segunda temporada, eu nem sabia. Então ela tá na Apple TV. E eu tô achando bem interessante, assim, eu não terminei a série ainda não. Tô recomendando uma série que eu ainda não terminei, mas que eu tô achando bem interessante, tá me intrigando bem, assim. Você fica tentando, sabe, descobrir aquela coisa que você fica tentando descobrir junto. Que cada vez mais que vai trazendo informação, você vai ficando mais assim, não tô entendendo nada. Mas ela é bem interessante. É aquela série que você assiste no final, você fala, não entendi, mas acho que foi legal. Acho que foi legal. Arrasou. Talvez um dia eu assista de novo. Vou ficar devendo aí as explicações. Mas é isso, obrigada pelo convite. Pelo convite, meu Deus. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Até, gente. Obrigado, foi ótimo. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.